Sou Paulo Pepe, candidato a vereador por Diamantina. Levante Popular, uma renovação. Vote PSOL 50102. Estou aqui com o Vanderlei, representante da Palha, morador, nascido e criado aqui, ex-garimpeiro, e ele tem um recado para vocês. E aí, família de Diamantina, senhores moradores de Diamantina, todos vocês que criaram seus filhos aqui dentro de Diamantina, vocês que ainda têm a intenção de pisar na pissarra do Jequitinhonha e arrancar. Então, senhores garimpeiros de Diamantina, falar com vocês aqui, ó. Eu sou o Delei de Cissa. Eu sou aquele que lutou lá com cata de 80 metros de fundura. Nós estava lá dentro. 2 da manhã, precisava nós estar lá dentro. Nós estamos agarrados. Precisou de pegar uma ferramenta emprestada. Nós não medimos consequências. Nós vamos lá, mostra humildade, pede e fazemos o que é certo. Então, aqui, ó, lembrar vocês, seus garimpeiros de Diamantina, os nossos conterrâneos, aqui, ó, eu passei ao trabalhar durante 5 anos no centro, conheci o Paulo Pepe, que é um estudante, e os planos dele, olha, é do grãozinho de mostarda até os maiores pomares de fruta. Então o acompanhamento que eu tive com ele nas matérias dele, o plano dele é de não deixar nenhuma abelhinha morrer, porque sabe que se acabar as abelhas, nossa alimentação também acaba, porque nós estamos vivos, temos gordura, carne, às vezes dinheiro para gastar, mas nós agradecemos às abelhas, que se não tivesse elas lá, poder levar a fertilização de uma planta para outra e fazer a fecundação, olha, nós também não existíamos mais. Então, olha, por isso é que eu acredito no Paulo Pepe. Pode todos vocês, garimpeiro, acreditar nele, pode vocês abaixar na internet, ver o trabalho dele aí, como que foi, e o prefeito também dele, que é o professor da faculdade, o Fred. Então, olha, o que antes de conhecer o Fred, eu vi lá os petitórios dele para administrar Diamantina, para dividir as riquezas e compartilhar com todas as sociedades, as culturas que existem de Diamantina, que fica tudo escondida lá, com medo de fiscal, com medo de polícia, com medo de prefeito, com medo de tudo. Olha, gente, com esse prefeito que está querendo agora tomar a administração de Diamantina, que é o Fred, olha, ele me falou que ele é igual a mim mesmo. Ele não teme a morte porque ele tem o Espírito Santo junto com ele, e ele começou a provar isso desde quando ele entrou na escola, não abandonou, virou um professor, e hoje, ao invés de estar destruindo as belas coisas que o pai fez, ele está fazendo ao contrário, ele está conservando a mente das pessoas, buscando a escola, e ele se encarregou de ajudar nós garimpeiros. Portanto, eu vi na internet ele conversando com a ministra das minerações, a ministra do meio ambiente, que comanda todo tipo de mineração. Então, ele deixou bem claro lá para todos ver que ele está querendo que Diamantina ergue, porque aquela história de que só os pessoal de outros países pode vir montar empresa e tirar e ficar rico? Não. Levar nossa riqueza para lá? Não, já chega, porque na época que Juscelino Kubitschek fez aquelas assinaturas lá, impedindo os garimpeiros de garimpar em Diamantina, deixando só os de fora vir trabalhar fortemente armado para nós nem chegar perto, para nós não ter o prazer de deparar com aquela riqueza. Olha, isso tem que acabar agora. E segundo o que Fred falou comigo, e eu busquei na internet sobre ele, ele é verdadeiro. Ele não está aqui para só servir de estrume, bagaço, carniça ou restos mortais, não. Ele está aqui, pelo que ele falou comigo e teve o orgulho de falar, ele está a ponto de virar Diamantina e mostrar para o mundo inteiro, não só para o Brasil, mostrar para o mundo inteiro o tamanho das covardias que foram feitas aqui com todos os garimpeiros,
e ficou tudo tampado debaixo do tapete. Por quê? Porque como a cidade é pequena, a maioria tem medo de afrontar aquelas pessoas que só vivem em prol de roubar o que é mais pequeno. Porque para roubar o que é mais pequeno é muito fácil, coitado do pequeno. O pequeno não tem um fuzil, o pequeno não tem maldade no coração, o pequeno não tem intenção de lutar com mais sorte, porque já sabe que a corda arrebenta é pro lado mais fraco. Então, esses garimpeiros aí, que é lotado de medo, porque, infelizmente, eu digo o medo, porque todo mundo, todo ser vivo tem medo, por maior que seja, até um predador que seja o maior dos predadores, que é o leão e a onça, a hora que você dá um grito perto dele, ele também assusta. Então, assim, são seres humanos. Olha, vão colocar o nosso garimpo para funcionar, não vão esperar esses políticos que já tiveram aqui em Diamantina e nunca fez nada por pobre, não, porque senão... Aliás, não é se não, que se é coisa de dúvida, e dúvida é do diabo. É quando nós acordarmos mais tarde, vai ver que outras entidades que não respeitam o Espírito Santo já alojaram dentro da cidade, pessoas que não ligam em derramar o sangue do próprio irmão para manter dinheiro no bolso, vai estar alojado aqui dentro da cidade, junto com essas traças que não quiseram fazer nada pela sociedade. Eu, ao contrário, em vez de ajudar, fica querendo arranjar serviço daquelas formas mais indesejadas perante os médicos cientistas e perante os psiquiatras, porque quando a pessoa está fazendo um serviço que sabe que ele vai acabar com a saúde dele, vai manter a família dele lá na estaca zero por muitos e muitos anos, essa pessoa precisa de tratamento. Se caso ela não conseguir levantar um dedo e falar, eu preciso de apoio, eu preciso de socorro, eu preciso de ser ouvido. Então, olha, senhores garimpeiros, eu acredito que a coragem que vocês viu, nossa, lá no garimpo, os meus parceiros de guerra, que são os meus irmãos de sangue, a todo momento, a todo instante, que é do meu bairro, que não precisa nem dizer quem, porque quem são elas, todo mundo já sabe, porque eu tenho 55 anos e toda a minha vida eu morei aqui em Diamantina, e enquanto eu fiquei abaixado, os políticos davam risada, passando e falando, nós precisamos tirar todo o meio dessas pessoas trabalhar aqui na cidade, porque a cidade é nossa, nós é que manda, mesmo que as pessoas sofram, choram, derramam seu sangue, mas nós vamos conseguir duros, nós vamos firmar a nossa maldade conecta para sempre. Enquanto existir cavalo, senhores garimpeiros, vi falar que o tal do São Jorge não anda a pé, tá? E enquanto nós ficar com a cabeça baixa, a nossa bunda vai aparecer, meu irmão. Agora, se não tem medo da bunda aparecer, continua abaixado. Mas se você quiser andar com calça de veludo, que é o que o Espírito Santo permitiu para nós todos, se você quiser, seus filhinhos com a barriga cheia de comida, um dinheirinho no bolso, poder ir na feira, nem que seja para passear, porque você tendo dinheiro, você não vai pisar em feira para comprar nada, mas você vai lá para passear. Enquanto nós, senhores garimpeiros, tiver com a cabeça baixa, esses políticos que estão aí, muitos estão até comprando todos os partidos para haver meios de votar só em um. E por quê? E quem são esses que estão comprando partido por aí? São aquelas pessoas que estão garimpando com outras empresas estrangeiras por dentro e vão acabar o quê? Nem eles mesmos vão ser ricos para sempre, porque se eles estão ajudando outras pessoas a roubar de quem não tem, até eles também, a passagem deles aqui na Terra vai ser sofrimento psicológico, porque sabe que está atrasando os filhos de Deus e
sabe que eles, assim que fecharem os olhos e entrar dentro do caixão, eles não vão poder levar os parceiros de países estrangeiros que vieram aqui e levaram tudo para dentro do inferno, não, eles vão ter que ir sozinhos, com os próprios pés machando lá para dentro. E outra, todos esses políticos que não fizeram nada por Diamantina, só aceitou a nossa classe menor trabalhadora, que é nós é que levantamos cedo, nós é que vamos lá, cortamos um feixe de folha, poder segurar o melador, nós é que vamos lá pegar o operador de máquina e levar ele na hora certa, porque para trabalhar, todo mundo tem que descansar. Então, quando um garimpeiro trabalhando na nossa área aqui, ó, ia descansar, sabendo que ia ser roubado pelos próprios empresários, olha, senhores garimpeiros, vou avisar vocês, quem parou o garimpo em Diamantina não foi o excesso da nossa água suja, não, e nem dos garimpeiros que são rebeldes por ter muito dinheiro e fazia de qualquer jeito, não. Foram as brigas de garimpeiros que vinham cobrar seus direitos dentro da cidade e a promotoria, a delegacia civil, eles próprios que podiam resolver e colocar pessoas que podem resolver, o que que eles faziam? Murchavam um rabinho feito um porco, enrolava entre as pernas e escondiam e ficava, como se diz, da poltrona olhando o inferno pegar fogo, porque eles não estavam lá e nós é que tinha que resolver, e nós resolvemos até ao último ponto, porque quando a Polícia Federal, por causa de propaganda enganosas que chegavam lá falando que nós estávamos destruindo tudo, a primeira coisa que eles tinham que vir aqui é fiscalizar e saber qual é o garimpeiro que tinha que parar, não é vir mandar parar todo mundo, não. E por que eles vieram mandando parar todo mundo? Por quê? Por quê? Porque os grandões, cheios do dinheiro, faziam de qualquer jeito, e nós que trabalhava do jeito certinho, acabamos pagando o pato sem comer nem as penas do pato. E aí, vocês vão deixar essa classe que rebentou nós a vida toda e pretende rebentar nós o resto da vida? Olha, os nossos filhos, por nascerem inteligentes, porque até a nossa água aqui que nós bebemos, ela passa em lugares que tem ouro. E todo o ouro traz saúde psicológica para nós, traz saúde para os nossos tecidos do corpo de qualquer forma. Então, por isso nós somos saudáveis a ponto de ser indispensável a nossa força no garimpo. Nós somos tão saudáveis que damos inveja até na segurança armada. E por quê? Porque a nossa inteligência, por nós vivermos na nossa vida toda secando ouro, cheirando o DNA do ouro, porque para secar o ouro em pó, a gente tem que esquentar o carumbé, e na hora que esquenta o DNA dele, inala pelo nariz, e a pessoa passa a ser dobrada em tudo. Se ela é mole, ela já fica mais esperta. E quem não acreditar no que eu estou falando, basta acessar as entrevistas que tem sobre o ouro na internet dos países de primeira geração em questão das inteligências. O país de primeiro mundo pode provar para vocês o que eu estou falando a respeito do ouro e de todas as pedras preciosas que tem. Elas não é em vão, e é por isso que de vez em quando ainda cai uma do céu muito grande, e os governantes, eles até lutam na pancada para ver se chega lá primeiro para pegar aquilo ali, porque sabe que é coisa que o Espírito Santo está mandando, e que nós que somos na classe humilde, se a gente pega, a gente quando pegar, eles não vão mais ter poder sobre a gente, não vai poder escravizar nós e nem nossos filhos. Então, por isso é que todo o ouro que sai aqui em Diamantina tem que ser mandado para bem longe. E é por isso que quando todo pobre começou a fazer uma casa nova, comprando um carro novo e colocando dinheiro no banco, começou as perseguições, tudo. Mas, olha, senhores garimpeiros, esse prefeito que eu estou falando, possa que eu passe por enganado, mas o que eu vi ele falando com a ministra, a Marina Silva, olha, é Marina, né? Isso. Então, olha, o que eu vi, vocês também têm que ver, para vocês crer.
Porque, infelizmente, muitos só acreditam no que vê. E vive também só que no que já existe. Mas as pessoas que buscam o Espírito Santo, elas abandonam o que está vivendo e vai querer viver o impossível, porque elas acreditam no mais, porque foi a palavra que o Espírito Santo deixou para todos nós. Aquele que crê e tem fé nele e procura andar nos seus estatutos, nos seus mandamentos e não arredar o seu pé nem para a direita e nem para a esquerda e seguir só em frente em direção dele, esse não terá limites, tanto de saúde, riquezas, e isso nós temos visto aí. Aqui na nossa região nós já vimos garimpo dando quilos de ouro, vários diamantes, quilates de diamante, e quando um garimpeiro que é ambicioso, é sócio, começa a querer colocar regras que não existiam, nós presenciamos o ouro sumindo assim, ó. O ouro é vivo, ouro é sagrado, diamante é sagrado, é tudo que Deus fez sem precisar do homem colocar a mão para lapidar. Vocês podem olhar tanto os diamantes, tanto o ouro, tanto qualquer pedra que venha a ser parecido até com um cristal, já são lapidados. Quem de nós é capaz de fabricar uma pedra sem lapidar ela e ela nascer e ela sair lá de dentro que a gente pôs lapidada? O Espírito Santo pôde, o Espírito Santo pode, e aquele que não crê nele, por mais que ele enriquece, ele será sempre pobre. Sabe por quê, senhores garimpeiros? Porque eles acostumam com os montantes, eles trocam a essência da bondade, que nós já nascemos com ela, pela essência da maldade. Então, eles vão e têm um pouquinho de lucro com aquilo, igual o antigo, que foi o primeiro que fez a documentação vendendo toda a riqueza nossa, largando nós pobres, que foi o Juscelino Kubitschek. Isso aí, ele deixou raízes aqui, poder fazer isso aí, ó, para sempre. E assim como existe várias facções criminosas no nosso Brasil, existe a facção de político também, que não acaba mais se nós não levantar nossa voz e se nós também não conversar com Lula de perto, porque eu tenho certeza que nem Lula, nem a Marina Silva, nem a desembargadora de São Paulo e nem a ministra da Cultura sabe do que acontece aqui em Diamantina, mesmo debaixo da pandemia, naquela época que estava lá, tanto de cova esperando a gente poder entrar lá para dentro, aqui em Diamantina não teve trela para ninguém. Aqui, aquele que, como o garimpo parou logo naqueles dias, e como a fraqueza em dinheiro vem, a doença veio junto para mostrar. E olha só o que as autoridades fizeram aqui, gente. Aqui em Diamantina é uma cidade tão sem lei que espancaram um coitado de um homem de frente ao Café Baiuca. E outra, ó, veja só como que a capacidade do poder legislativo é aqui dentro de Diamantina. Fizeram questão, porque foi publicado, viralizou na internet o espancamento, e os comandantes das forças que dominam a cidade, que colocam ordem na cidade, ao invés de mandar de parar o espancamento, eles mandaram foi ficar pisando lá em cima do pé, do pescoço do rapaz. Teve de matar o rapaz por mais de 2 minutos, e falando que Diamantina quem manda é eles, Diamantina quem manda é autoridades atual. Aí eu falo e pergunto, não para os nossos garimpeiros, mas eu pergunto para Marina Silva, pergunto para Lula, pergunto para a ministra da Educação Cultural, pergunto para vocês, gente, vem aqui conhecer um garimpeiro da gema, vem conhecer uma pessoa que conhece todas as histórias de Diamantina, que é uma cidade rica, lotada de recursos, mas para ninguém crescer, o que eles fazem? Olha, a cidade é tão pequenininha que ela podia ser varrida com aspirador de pó, porque é pequenininha. E outra, vocês podem olhar que aqui tem inúmeras árvores, e outra, as árvores fazem bem para a saúde. Como que nós vamos criticar as folhas que caem no chão?
Como que nós vamos criticar as folhas que caem no chão, sendo que nós estamos aqui com a força de saúde para apanhar? Como que nós vamos criticar a sujeira, sendo que nós temos inteligência para gerar um aspirador que não precisa, ao invés de nós levar o nosso filho para a Santa Casa, para o médico falar que ele não tem jeito mais, que o pulmão está tampado de sujeira e de fumaças de queimadeiras, de pneu, muitos que estão ainda fracos, que aceitam a miséria tomar conta da vida deles, eles queimam pneu, eles queimam plástico, eles queimam sujeiras na porta do vizinho. E o vizinho, coitado, sabendo que aquele coitado ali tá queimando, é para ele comprar o almoço, ele é obrigado, por ser bonzinho, deixar. Mas olha, vê onde que a bondade vai. Os governantes, em vez de ir lá e arrumar um serviço pro cara, falar, não, tem cá, tem um meio aqui, não. Eles preferem deixar a família que tá do lado adoecer com todos os tipos de enfermidade, do que socorrer aquele coitado que está fazendo a fumaça tóxica que vai adoecer o resto da população toda, e ele só vai encher a barriga ali com o almoço que ele vai comprar com o pneu queimado e vai ter que voltar a queimar pneu de novo, rebentando com a vida da sociedade que está em perto, que não é capaz de chegar aqui perto dele e falar, não, não faz isso não. Porque já sabe que ele vai falar, eu tô fazendo porque eu preciso comer. Como é que eu vou morrer de fome? Eu só achei esse alumínio para queimar aqui, eu só achei esse cobre para descascar. Como é que eu vou fazer? Se eu for descascar ele, eu vou, com faca eu vou demorar 2 dias, com fogo é 1 minuto. E aí, não cabia não as autoridades ser mais competentes, não? Ao invés de querer ir lá, parar o garimpo, barrar o garimpo, não seria melhor vir e dar a mão para essa pessoa e falar, não, aqui você não vai ficar fazendo isso porque é prejudicial para você, e eu, para mim, ver você morto, fudido, eu prefiro morrer primeiro, mas eu vou tirar você daqui. Então, eles só pensam neles mesmos. E outra, mas quando eles deparar com a verdade, eles vão ver que eles estão dando de herança para os próprios filhos dele a pior desgraça que um homem pode dar para o filho de herança, que é a ganância e a vontade de consumir tudo que tem em volta de si, pegar tudo que tem em volta de si para si mesmo, feito um Alonso, que só vive na terra para fazer peso na terra, e quando para olhar para o céu, você é obrigado a mostrar ele um plástico azul bem baixo, ou oferecer para ele um quartzo azul para mostrar para ele que o céu existe. Mas mesmo você mostrando para ele que o céu é azul e Deus está lá dentro, ele prefere olhar para o chão igual porco do que chega lá. Paulo Pepe, vem aí, olê, olê, olá. Resistir pra existir.